E aí vem a parte mais complicada. Complicada? Sim. Porque João Batista, ele pregava o arrependimento. Ele pregava novos começos. Ele pregava purificação. Ele foi o primeiro a falar assim: arrependam-se. Porque lá atrás, no Antigo Testamento, a gente falava assim: Deus vai à frente e a gente vai dominar. Canaã, Babilônia, o Egito. Vamos dominar tudo. Aqui não, arrependam-se. Porque é chegada a hora, porque Ele está próximo. Porque Ele está vendo aí, Ele está chegando. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aqui, quando a gente vai estudar sobre o mesmo discurso, quem foi que falou que o reino de Deus está próximo fora João Batista? Jesus. O reino de Deus está próximo. João Batista sabia o que estava pregando. Ele sabia o que estava falando. Apesar de, sim, talvez dentro do coração dele, ele querer que Jesus dominasse o reino romano, dominasse a terra, fosse o imperador de toda a terra, mas ele sabia que o reino dos céus é o melhor reino. É o reino pelo qual a gente deve pregar. É o reino pelo qual a gente deve morrer falando sobre isso. A gente não deve desistir desse reino. A gente não deve desistir do que está por vir. E a forma como ele queria demonstrar isso, e isso é uma coisa que eu sempre explico para os batizandos, como você demonstra para todo mundo que você se arrependeu de verdade, que você não vai voltar atrás, que é a pergunta que o pastor Isaac faz, né? Se arrependeu para nunca mais voltar atrás? Para nunca mais voltar atrás? O que a gente faz? Para todo mundo ver que é real, que quando a gente aceita Jesus aqui na frente, é de verdade. A gente se batiza. Por isso João, o Batista. Porque ele não queria só que as pessoas se arrependessem e falassem: ó, eu falei, eu me arrependi. Aí vai para casa e faz a mesma coisa. Não, você se arrependeu? Vem cá, passa pelas águas do batismo. Você se arrependeu? Se molha, submerge, morre para viver de novo. A mesma palavra que Jesus falou a Nicodemos: pode um homem nascer de novo do ventre da sua mãe, voltar ao ventre da sua mãe? Não, mas no batismo você morre para voltar a Jesus, para voltar a Ele. E a pergunta que fica é: João pregava arrependimento. O que você tem pregado na sua vida? O que você tem pregado para os outros? Um Deus de prosperidade e bênçãos? Um Deus que tudo dá àquele que pede? Um Deus que você pede e Ele entrega? Um Deus de arrependimento. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Não podemos dar nada a ninguém. Eu não posso prometer nada para você. Mas Jesus prometeu um reino nos céus, um reino de glória, uma coroa. E até nisso eu vejo renúncia, porque eu gosto demais lá em Apocalipse 4, quando os 24 anciões pegam as suas coroas, e é o mesmo que falar assim: essas coroas é tudo que eu fiz na minha vida. Alguns estudiosos dizem que esses 24 serão 12 representantes das 12 tribos e os 12 apóstolos. Aí você fala assim: pensa o que os apóstolos fizeram, pensa o que os líderes das tribos fizeram por suas tribos. E o que eles fazem com tudo aquilo que você fez? Tudo que você fez, tudo que você faz, tudo que você faz por Jesus, tudo que você faz no seu trabalho, tudo que você faz pela sua família, tudo. O que os 24 anciões fizeram? Pegaram as suas coroas. Santo, santo, santo é o Senhor.
digno de toda a glória. Tudo que eu fiz não é nada, como o próprio Paulo diz. Tudo que você fez ainda é pouco. Ah, mas eu faço tanto. Ainda é pouco, diante de tudo que você pode dar, diante de tudo que você pode fazer. E eu sei, glória. Tá vendo? Se vocês não clamarem, até os bebês clamarão. Tá vendo? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E além de arrependimento e purificação, você fala assim: tá bom, eu prego sim arrependimento e purificação. Eu falo sobre arrependimento, eu falo para as pessoas se arrependerem e virem para Cristo. Só que, quando você é um cristão de verdade, você não suporta o pecado. Lembra que eu falei que às vezes a gente peca? O que acontece? Na hora, você fala assim: pequei. Você sabe, você fala assim: pequei. Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei. A dica, né, pastor Rogério? Estamos saindo ali, já está chegando a dica, né? A dica. Amém. E o que acontece? Ele não suportava. E aí, resumindo a história, Herodias casou-se com Herodes, né? Foi um incesto, foi uma traição, tudo mais. Ela largou, né? E correu atrás de João Batista, porque João Batista não suportava isso, né? E João Batista tinha que anunciar. Só que às vezes, o que a gente faz? E aí eu coloquei um termo aqui bem interessante, né? Tá ali, ó, nada a ver. Qual o seu pecado de estimação ou atitude que não tem nada a ver? Ah, nada a ver. Ah, eu faço isso, eu não vou dar nomes às pessoas e nem aos pecados, mas só um pouquinho não tem problema. Não estou dizendo que é pecado. Ah, não tem problema. Ah, mas pastor, tem nada a ver. Tanta coisa que não tem nada a ver. Tudo que me tira da presença do Senhor é um tipo de pecado. Como meu filho mesmo falou na semana passada, né? A santidade é para que nos aproximemos de Deus. É uma separação para Deus. Então seja santo. Sede santos como Ele foi santo, né? E aí, ao final de tudo isso, até onde você leva a certeza da sua salvação? Muitas pessoas, e eu falei sobre isso no DIP, no ano passado, o domingo da igreja perseguida, está chegando de novo, viu gente? O domingo da igreja perseguida é que existem milhares de cristãos que não têm sequer uma Bíblia. Milhares de pessoas que servem a Cristo só com a certeza do coração deles de que Ele virá, soberano em poder. Só com essa certeza. E até onde vai a sua certeza? A certeza dessas pessoas vai até a prisão, vai até a morte. A certeza da sua salvação vai até onde? Até alguém pressionar você e falar assim: ah, cristãozinho, deixa esse Cristo. Ah, crentinho, ah, você é crentinho, né? Ah, tá dando dinheiro pro pastor. Aí a gente fica todo dodói e fala assim: ah, não vou mais para a igreja. Ah, não vou mais. Ah, porque estão mexendo comigo. Então, estou sofrendo bullying espiritual. Está sofrendo bullying. Até onde você é capaz de ir por Jesus? Renuncia a esse pecado de estimação. Renuncia esse medo de falar de Jesus. Renuncia a isso. Renuncia a essa atitude de não tem nada a ver. Porque o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas querem ser desigrejados porque eu posso seguir Jesus do meu jeito. Ah, não tem problema isso, não tem problema aquilo. O que você vai falar?
Ah, eu não preciso de igreja. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Tem nada a ver. É só usos e costumes, é só isso, é só lei. Aleluias. Eu quero fechar com uma coisa que, para mim, é outra coisa que me saltou aos olhos. Eu vou falar de novo sobre João Batista. Ele estava lá, ele foi reconhecido por Jesus, ele viveu a vida dele com Jesus, vamos dizer assim, ele brincou com Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo antes de nascer. Que homem glorioso. Mas aí, até João Batista, que segundo Jesus, é o homem nascido de mulher, até ele teve dúvidas. Essa dúvida que às vezes vem ao seu coração, depois do bullying, né, principalmente, essa dúvida não é de Deus. Sim, sim, não, não. O que passar disso, procedência maligna. Então, não tenha dúvidas de que você está no lugar certo. E se você, por qualquer motivo, acha que não está no lugar certo, busque mais a Deus. Porque o que nos aproxima mais de Deus é a palavra dele, é a oração, é o jejum, são as disciplinas espirituais. Se você é um indisciplinado, é um desorganizado espiritual, procure formas de ser disciplinado espiritualmente. E até João Batista teve dúvidas. Mateus 11, 2 e 3. E João, ouvindo no cárcere, já estava preso, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Ele viveu com Jesus, ele foi batizado, ele viu Maria cantando um cântico, porque eu acho que esses cânticos são repetidos, né? Porque é por isso que se torna um cântico, né? Porque a gente gosta de cantar, a gente gosta de repetir, né? Então, nesse sentido, ele viveu com Jesus, ele sabia que era Jesus, ele batizou Jesus, ele estava lá no momento em que a Trindade estava lá, ele viu tudo isso. Mas o que ele não viu? E aí eu quero abrir a Bíblia com você em Mateus 11. Mateus 11. Todas as marcações que eu fiz na Bíblia, nenhuma eu fui até lá, você acredita? Deus sabe de todas as coisas. Mateus 11, a partir do versículo 11. E aqui eu vou me controlar. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Olha que interessante. Aqueles que têm ouvidos, ouça. E para quem essa frase é repetida várias vezes, lá em Apocalipse 2 e 3. A igreja do Senhor. As 7 igrejas da Ásia. Quem tiver ouvidos, ouça. Jesus disse isso. A que posso comparar essa geração são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe. E dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo. E dizem: aí está um comilão e beberrão,
amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus mostra para ele. Antes disso, Jesus fala para João Batista que fala para ele o seguinte: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E ele testifica de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. E mais que profeta, este é aquele de quem respeito está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu quero fechar aqui com uma coisa. Os músicos, se quiserem vir, fiquem à vontade. Eu vou fechar com uma coisa aqui. Jesus, ele falou para João Batista tudo isso. Ele declarou sobre as nossas vidas: que aquele que tiver ouvidos, ouça. Ele falou tudo isso para que nós possamos ser capazes. E a palavra e a pergunta que fica é: do que você duvida que Deus seja capaz? Do que você duvida que Deus, o eterno, o soberano... E interessante que lá no capítulo 40 de Isaías, ele começa a colocar Deus em sua majestade, em seu trono. Do que você duvida que Deus seja capaz na sua vida? Eu acho que Deus pode fazer tudo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. E Deus jamais deixará para trás tudo isso. Deus jamais poderá negar-se a si mesmo, negar-se a sua palavra, pois Ele é justo, Ele é grandioso. E não importa quem você seja, e apesar das dúvidas de que você tenha, Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você pode fazer por Ele. E mais do que isso, Deus sabe aonde ou onde você vai chegar. Deus sabe onde você vai chegar. Deus sabe onde você vai chegar. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você pode fazer por Ele. Então que nós possamos fazer por Ele muito mais do que Ele tem colocado em nossas mãos. Não seja medroso, não seja covarde, mas que você possa anunciar o Evangelho como João Batista, até que Ele venha. Até que Ele venha. Gostaria que você ficasse de pé por alguns minutos. E ao invés de você vir aqui à frente no momento em que eu quero chamá-los ao altar, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os teus olhos e refletisse sobre como amar a Deus. Como posso eu amar a Deus? Como posso retribuir a Deus pelos benefícios que Ele tem me dado? Feche os teus olhos, reflita. Eu pensei em toda essa palavra, Deus colocou toda essa palavra no meu coração. O Espírito Santo me orientou nesse momento para que você refletisse sobre isso. Reflita. Posso eu ser como João Batista? Posso eu ser
de tal forma que possa entregar a minha vida por amor a Ele? Posso eu ser de tal forma que possa alcançar a misericórdia dEle? Senhor, eu oro por estes, Senhor, que estão refletindo, Senhor, refletindo o Teu amor, refletindo, Senhor, a Tua graça, refletindo, Senhor, que nada somos sem a Tua presença, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha, Senhor, fazer desta palavra, Senhor, um espinho em nossa carne, Pai. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, sentir, Pai, esta palavra em nossos corações, Senhor, de forma, Senhor, a nos incomodar, Senhor. Incomoda o Teu povo, Senhor, nas madrugadas, Senhor. Incomoda o Teu povo, Senhor, durante a semana, Senhor. Incomoda o Teu povo, Senhor, de forma, Senhor, que nós possamos Te buscar, Senhor, no deserto, Pai, até que sejamos cheios de Ti, Senhor, cheios da Tua glória, cheios do Teu poder, cheios da Tua ousadia e da Tua coragem, Pai. Senhor, se há dificuldade, Pai, em alcançar, Senhor, aquilo que o Senhor planejou, Pai, abre os nossos olhos para o caminho, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para o caminho, Senhor. Pai, eu Te peço, Senhor, que o Senhor possa estar em nós através do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, que nós como vasos de barro sejamos cheios da Tua glória, transbordantes da Tua glória. Oh, aleluia, Senhor. Eu Te agradeço pela Tua igreja, Senhor. Te agradeço por cada vida, Senhor. Te agradeço porque Tu és, Senhor, e nós Te adoramos, Senhor. Ó Pai, vem sobre nós. Muito obrigado por estar aqui e investir o seu tempo nesse conteúdo. Espero que Deus tenha falado diretamente ao seu coração. Se você quer crescer mais na sua fé, inscreva-se nesse canal e ative também o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que vai edificar a sua vida. Caso você tenha gostado desse vídeo, curta e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Eu creio que a palavra de Deus pode abençoar vidas. Agora na sua tela está aparecendo aqui em algum lugar outro conteúdo como este, para edificar a sua fé, abençoar a sua alma, aprofundar o seu entendimento na Bíblia e fazer você crescer em Cristo. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Lembre-se, a Bíblia é simples, a gente aqui complica.